Então, essa coleta de medicina, realizada pelo Centro Acadêmico Pereira Barreto, da Escola Paulista de Medicina da Universidade Federal de São Paulo. Esses 3 logos aqui embaixo são os logos da Unifesp, do nosso Centro Acadêmico e da Escola Paulista de Medicina. É que não estava no Zoom. Você tem que passar na setinha, acho que você ficar clicando no vai dar Zoom. Isso, pode ir, mais um. Então, primeiro, eu destrinchei a palestra em algumas partes. A gente vai falar um pouquinho sobre o que é uma universidade federal, sobre o curso de medicina, sobre o nosso curso de medicina e sobre algumas outras coisas que têm a ver com universidade, que são bem bacanas. Então, primeiro, por que falar de uma universidade federal? Né? Por que a gente incentiva que vocês estudem, que vocês corram atrás e que entrem em uma universidade, seja uma universidade federal, seja estadual, mas uma universidade pública? Pode passar. Primeiro porque essas universidades, elas seguem um conceito muito específico que foi criado há muito tempo atrás e que abrange uma série de coisas. Então, o que é uma universidade? Essa é uma definição que eu gosto, né? Na verdade, não me lembro do autor agora. A universidade é um tempo do conhecimento. Então, o material que a universidade trabalha é o conhecimento. Ela trabalha de diversas formas, através do ensino, da pesquisa e da extensão, que são indissociáveis entre si. Então, todas as atividades que uma universidade pública, no caso, né, infelizmente algumas universidades particulares não seguem, mas esse é o conceito principal da universidade, elas devem fazer atividades que englobem ensino, pesquisa e extensão. O que é isso? Ensino é muito claro, é a formação do profissional. Então, você vai na faculdade e recebe informação através de aulas, através de discussões de caso, através de tutorias, seja lá como for. É a parte que se assemelha a um colégio. E as outras duas partes são o que fazem dessa universidade uma instituição plena de produção de conhecimento. Ou seja, a pesquisa, que é o desenvolvimento desse novo conhecimento que vai ser passado à frente através do ensino e através da extensão. A extensão é a maneira como a universidade coloca o conhecimento para fora das portas dela. O que é isso? Você tem a universidade e você tem os estudantes que têm a oportunidade de ingressar nela. Mas o conhecimento que a universidade produz, ele não deve ser direcionado somente para esses estudantes. Então ele deve ser colocado para a comunidade que a universidade está inserida e para a sociedade como um todo. Isso é feito através, por exemplo, de projetos de assistência à saúde, no caso da medicina. Então a gente tem bases avançadas, eu participo, por exemplo, do Serviço de Controle de Doenças Sexualmente Transmissíveis, que a gente faz orientação e faz atendimento aos pacientes. Pode passar. E dentro da universidade, uma coisa que diferencia muito, né, a universidade de um colégio, de um cursinho, é que o aprendizado e a construção da sua vida acadêmica, ela não é passiva. Você não vai lá simplesmente recebe a informação. Você tem a oportunidade de construir a universidade, você tem o mesmo direito de opinião lá dentro, assim como o professor e assim como os técnicos administrativos de educação. São todos os outros funcionários da universidade, exceto os professores. Pode passar. Então, o que é medicina? Medicina é a arte da cura e é uma área de conhecimento e de prática profissional. Então você tem ciências que são meramente teóricas, tem ciências que são práticas, e a medicina envolve os dois. Abrange todo o universo da saúde humana. Quem aqui sabe o que quer fazer medicina? Beleza. Quem aqui não quer, está curioso, não sabe ainda? Tá. São essas pessoas que eu vou tentar convencer hoje. Eu digo sempre que todo mundo que tiver a oportunidade deveria fazer medicina, porque é uma área que não tem erro. Você entrou em medicina, você vai se encontrar em algum lugar, você vai ser muito feliz e muito bem sucedido. Pode passar. No Brasil, então, no Brasil, a medicina é um curso de graduação e que isso varia de país para país, mas aqui o ingresso é pelo vestibular e algumas profissões são separadas da medicina. Como assim? Teoricamente, a única profissão da área da saúde humana que sairia do escopo da medicina é a enfermagem, por uma série de dinâmicas hospitalares e tal. Mas aqui no Brasil a gente tem algumas profissões que em outros países são dentro da medicina e aqui não são. Por quê? Porque a gente não tem condições de formar essa quantidade enorme de profissionais médicos que seriam necessários para cumprir a demanda. Então, por exemplo, odontologia, fisioterapia, fonoaudiologia, são especialidades que em diversos países não existem, mas aqui no Brasil passaram a existir por conta dessa demanda. O Brasil tem mais de 200 escolas médicas, é um número absurdo e chega a ser desnecessário. Assim, a gente vê países grandes que têm muito menos escolas médicas e o Brasil é o segundo no mundo com o maior número de escolas médicas, só perde
E a grande maioria delas são particulares. E tem países que, por exemplo, você pega os Estados Unidos. Os Estados Unidos é um país maior que o Brasil e que tem um menor número de escolas médicas. Então a proporção de escolas médicas por habitante no Brasil chega a ser 10 vezes maior do que nos Estados Unidos. Pode passar. A graduação em medicina não ocorre em 6 anos. Eu defendo que já não dá mais tempo de formar um médico em 6 anos. A gente vê que a gente tem dificuldade porque sai da faculdade, a gente não necessariamente está preparado, e tanto que tem várias especializações aí pela frente, mas ainda em 6 anos o normal. E é dividido em 3 ciclos: ciclo básico, clínico e internato. Na maioria dos lugares, cada ciclo dura 2 anos, mas isso é um pouco variável também. O ciclo básico normalmente é fixo, são 2 anos. O que acontece é um deslocamento do internato. Alguns lugares têm internato de um pouco mais de 2 anos, por exemplo, na Unicamp, o internato começa um pouquinho antes, 2 anos e uns 3 meses. E algumas faculdades, principalmente no Nordeste, passaram a encurtar o internato. Tem faculdades com internato de 1 ano e meio, de 1 ano. Isso acontece muitas vezes por conta da prova de residência, porque as pessoas não conseguem conciliar cursar o internato e estudar para a prova de residência. Então eles acabam deixando de lado essas atividades práticas, já que a prova de residência é uma prova que não é tão prática, que muitas vezes você estudando em casa você consegue passar. Então o foco de algumas escolas passou a ser esse. Quando você termina os 6 anos, você tira o seu diploma, você se registra no CRM. O CRM é o Conselho Regional de Medicina. Cada estado tem o seu, aqui é o CREMESP, que é o Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo. Pode passar. E, tendo isso em mãos, você está legalmente qualificado para atuar. Como assim? Às vezes as pessoas confundem médico residente, interno, médico formado. O que é a diferença? Às vezes, sei lá, eu lembro da minha mãe, se ela ia no hospital, mas o médico que está atendendo é residente. Residente é médico formado. O médico que terminou 6 anos e tirou o CRM, por lei, ele pode fazer qualquer procedimento dentro da medicina. Normalmente não faz. Por exemplo, você não vai terminar os 6 anos e vai fazer uma neurocirurgia. Não, isso não rola. Por quê? Porque nenhum hospital vai contratar um cara sem especialização. Lógico, porque a medicina, como eu disse, não cabe nos 6 anos de ensino que deveria caber. E daí você tem que ter uma especialização depois para estar preparado para atuar. Mas legalmente, você tendo 6 anos, você pode dar plantão, você pode atuar da maneira como quiser e você responde pelos seus atos. Enquanto você está no centro de graduação, você está sendo sempre supervisionado, e se você fizer alguma cagada, fizer algum erro, a culpa não é sua, sabe? A culpa vai ganhar o professor. Depois de formado, você já assume a responsabilidade pelos seus atos e pode atuar. Pode passar. Aí depois de formado, o que existe de futuro? Né? Residência médica e a carreira acadêmica. Residência médica, ela se assemelha bastante a um estágio. Você ganha dinheiro diferente do internato. No internato são 2 anos que você toca o hospital nas suas costas, não ganha nada por isso. Na verdade, tem 2 faculdades, com a lei dos estágios, teoricamente você teria que receber por isso. Mas só tem 2 faculdades até agora que pagam os estudantes. E depois, na residência, você passa a receber uma bolsa. Não é nada mirabolante, mas dá para sobreviver. E a residência médica, ela tem uma duração bem variável, né? Às vezes as pessoas falam, são mais 2 anos de residência. Isso depende. Eu vou mostrar depois a listagem, né, das residências que a gente tem pelo menos lá no FESP, mas são várias residências e elas duram, dependendo das subespecializações, de 2 até 6 ou 7 anos. E a carreira acadêmica seria a parte mais teórica, de mestrado, defesa de tese. E daí na medicina a gente vê muito claramente que tem muitos docentes que seguem a vida inteira. Então, mestrado, doutorado, pós-doc, docência e por aí vai. Aí, na carreira acadêmica, a maioria das faculdades públicas, elas contratam os professores por dedicação exclusiva, né? DR, que a gente fala. É um regime de 40 horas e que você tem que fazer todas aquelas atividades de ensino, pesquisa e extensão que estão colocadas. Infelizmente, a pesquisa é muito mais valorizada, então muitas vezes os professores dão prioridade para a pesquisa ao invés do ensino, mas, teoricamente, você tem que viver na universidade. Então, você tem uma carga horária de aulas para dar na graduação, na pós-graduação, para fazer pesquisa e para trabalhar em projetos de extensão. E no caso da medicina, você também atende os pacientes do hospital. Tem uma infinidade de áreas e ambientes de atuação, então consultório, hospital, laboratório, sala de aula, por aí vai. E essa daqui é a listagem das especialidades. Na esquerda são as especialidades, isso aqui é de residência, tá? As especialidades de acesso direto,
Então, são especialidades que você terminou o 6º ano, você presta a prova de residência e pode entrar nessas especialidades. Então, as duas mais comuns, assim, que tem maior número de vagas, são a clínica médica e a cirurgia geral. Nem todas as áreas estão englobadas dentro disso. Você não pode, a medicina não é só clínicos e cirurgiões. Tem áreas que passam pelas duas e tem áreas que não passam por nenhuma. Por exemplo, a patologia clínica. Patologia é o cara que fica no laboratório analisando lâminas de cortes histológicos, de células, e analisando órgãos de autópsias, e para dar laudos de biópsia também, é o que o patologista faz. E tem outras áreas que são clínicos cirúrgicas, por exemplo, obstetrícia e ginecologia, GO, que a gente fala, que é uma área que muitas vezes trabalha com a parte clínica, mas que no caso de fazer partos, outras coisas, ela abrange um pouco a cirurgia. Aí depois dessas áreas, a gente tem as subespecialidades. Então, essa coluna aqui é subespecialidades cirúrgicas, essa é de clínicas e essa é de variações. Elas não estão nem dentro da cirurgia nem da clínica. Então, nas especialidades cirúrgicas, você tem que fazer os 2 anos de cirurgia geral e depois alguma dessas especialidades. No caso, a mais longa aqui é a cirurgia cardiovascular, que são 4 anos. E daí, se você fizer endovascular ou algum tipo, tem mais um pouquinho. Mas isso daí são subespecialidades.